A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos já nesta noite, Evangelista Odete, cumprimentando a todos com muita alegria, com a mais doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba esta paz maravilhosa, onde quer que você se encontre nesta noite. Nós já estamos preparados para orar. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, e eu convido você para orar juntamente conosco. Não fique somente em receber a oração, em ouvir a oração, mas ore conosco, porque tem muitas pessoas que, como você, também precisa da bênção de Deus. Então vamos orar pelo nosso povo brasileiro, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelas famílias brasileiras, pelos milhares e milhares que estão aí hospitalizados, internados. Tem muita gente doente, tem muita gente desempregada, tem muita gente que está aí, pessoas, eu estou falando de pessoas, não é nosso parente, não é nosso sangue, mas é o povo da nossa nação, é o povo da nação brasileira, é o nosso povo. Tem pessoas que estão hospitalizadas já semana, meses, tem pessoas que vão passar por processos que custa caro, e processos que não são fáceis, como implante, uma cirurgia do coração, uma cirurgia para tirar um tumor. Tem cancerosos, tem pessoas que estão aí sofrendo, tem pessoas que não têm mais alegria e esperança como nós, porque já perderam a sua saúde, já perderam entes queridos, estão se tratando de depressão, porque não se conformam de ter perdido pessoas que eles amavam. São as perdas, são os prejuízos, são as decepções que levam as pessoas a este grande sofrimento. E a humanidade está aí vivendo este sofrimento através das perdas, dos prejuízos. Muitos já vêm lá de trás, da infância, a miséria, a pobreza, filhos de pais separados, filhos de pais não realizados na vida, pessoas que nunca realizaram seus sonhos, viveram a vida aqui nesta terra frustrado. Os pais se foram e os filhos ficaram. E sabe a dor? Você pode imaginar a dor que este filho, hoje adulto, carrega dentro de si? Olha os presos, olha os idosos, olha para as crianças. As nossas crianças brasileiras, que não são todas, mas é um grande número que nós não fazemos ideia, que vivem aí, passando fome, estão aí tratando também de uma doenças genéticas, doenças que estas crianças pegaram por ser abusadas, violentadas dentro da própria casa, por pai, por padrasto, por avô, por tio, por meios irmãos. Vocês fazem ideia a dor que esta criança, ainda inocente e indefesa, a dor que esta criança sofre, esta ferida que está aberta dentro de si, e que ela nunca vai conseguir superar sozinha, precisa de ajuda. Nós vamos orar neste momento, vamos orar pelo nosso Brasil, mas vamos orar também pelas autoridades brasileiras, vamos orar por aqueles que estão aí como governantes, o poder legislativo, executivo, judiciário. Vamos orar por aqueles que não tem nada mais na sua vida do que uma crença. Vive numa religião, mas vive debaixo de uma opressão, são oprimidos, não são libertos. Tem muitos cristãos por aí que estão dentro de uma igreja, mas também não são libertos. Vão para uma igreja, lá pulam, lá gritam, lá dançam, lá ouvem uma pregação, mas voltam para casa
e a sua casa está cercada e rodeada de problema. Vamos orar neste momento, vamos clamar ao Senhor. Quantas pessoas aí que precisam, pessoas que têm doenças psicossomáticas, depressão, ansiedades, vivem em dores, perda de motivação, fadiga. São os sintomas da depressão. Desânimo, pessoa que já completamente desanimada. Sabe que sintomas são esses? São sintomas que não aparecem nos exames, mas nós olhamos para muitos já destruídos. Mas que sintomas são esses? Não aparece em exame. Pode fazer um exame que for feito, o mais sofisticado, o melhor que pode existir na Terra, o melhor exame na melhor clínica, com os melhores profissionais. Esses sintomas não aparecem nos exames, mas as pessoas estão aí totalmente destruídas. Estão aí praticamente paralisadas, vidas paralisadas, cheia de traumas, precisando de uma saúde emocional, porque a doença, os problemas mexem com o emocional das pessoas e não tem remédio para alcançar essas dores que as pessoas sentem do alto da cabeça até a planta dos pés. Sabe a fibromialgia? Tem muitas pessoas que têm essa doença. Os médicos já decretaram, olha, essas dores que você sente são os sintomas da fibromialgia. Fibromialgia, ela vem através da depressão. Geralmente uma pessoa que tem depressão tem essa doença. E essa doença não tem cura, não tem como curar. São as dores na alma, aonde o remédio não consegue alcançar, aonde o remédio, por mais forte que sejam as doses, não alcança, nem para aliviar a dor, muito menos para curar ou tirar de vez. Olha quantas pessoas aí, numa batalha espiritual, dores que os remédios não alcançam, não curam, não saram. Nós vamos pedir ao Senhor nesta manhã, guia-nos, ó Deus. Toma-nos nas suas mãos. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha vacinar-nos espiritualmente. Sabe para que a vacina? Nós estamos na era da vacina, nós estamos no tempo em que para tudo tem uma vacina. E que hoje o cidadão brasileiro, o povo, o mundo, tem que se vacinar, são obrigatórios, principalmente em alguns países, como o Brasil. Eles estão obrigando os pais a vacinarem as crianças. Eles estão obrigando as mulheres gestantes a se vacinar. Eles estão obrigando as mães a vacinarem seus filhos que vão para a escola. As pessoas que frequentam uma faculdade são obrigadas a se vacinar. Pessoas que trabalham em empresa e firma, no comércio, numa loja, são obrigados a se vacinar. E para que a vacina? A vacina é para imunizar as pessoas das viroses, das doenças, das síndromes, desses surtos que em cada estação aparece. Na estação do verão, na estação da primavera, do outono. Nós estamos na estação do inverno. E quantos surtos, quantas doenças já apareceram, viroses, né? Gripes virais e tantas outras síndromes de doenças que aparecem. E sabe por que nós temos que vacinar? Para imunizar o nosso corpo, para não pegarmos as doenças, e se pegarmos, não ser tão fatal como tem sido para muitos, levando a óbito. E para que serve, irmã Odete, uma vacina espiritual? Nós vamos pedir ao Senhor, venha nos imunizar, Senhor. Não é uma vacina dada com seringa, mas é o sangue de Jesus derramado sobre nós.
para que nós sejamos imunizados das pestes e pragas que estão sobre a terra. Vamos pedir ao Senhor, venha nos imunizar, para nós não sermos, Senhor, atingidos pelas doenças, porque você sai de casa bom e volta com dor de cabeça, com febre, com dor no corpo todo. Vai no hospital, vai no pronto-socorro, olha, é uma virose. É uma virose, é um mal que já te atingiu, você vai ter que ficar aí, uns 3 dias em casa, você vai ter que tomar um antibiótico, você vai ter que fazer um tratamento, né? São viroses. As crianças são levadas para a escola, quando voltam da escola estão doentes. Então nós vamos pedir, porque nós temos essa liberdade. O Senhor nos dá esta liberdade de nós pedirmos a Ele que não venha dar uma vacina com uma seringa, um líquido no nosso corpo, mas que Ele passe o seu sangue e venha nos imunizar contra o mal, contra o destruidor, o matador de sonhos. Que o Senhor possa nos blindar, que possamos ficar livre dos males que está sobre a terra. Essa imunização serve tanto para o corpo físico como para a parte espiritual. Olha quantas pessoas que vão para o trabalho e não voltam para casa. Recentemente aqui em Curitiba aconteceu uma grande explosão numa fábrica de artifícios, né? Então, as pessoas estavam ali trabalhando, morreram, nem voltaram para casa. Não deu tempo de despedir de ninguém. Tinha um pai ali tão jovem, com um filho autista, deixou a criança. Deixou o filho. Sabe qual era o maior sonho deste pai? Era ver o seu filho falando. Era poder ouvir a voz do seu filhinho. E ele não teve esta oportunidade. Este mal que está por aí, cada dia atingindo uma família, cada dia ceifando uma alma, cada dia destruindo um sonho. Este mal pode estar nos rodeando e os nossos olhos físicos não estão vendo. Então nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos clamar ao Senhor. E aos que já estão doentes, irmã Odete. E aqueles que já estão lá no hospital internado. E aqueles que já estão infectados. E aqueles que já estão aí no caminho da morte. Nós vamos pedir ao Senhor uma transfusão de vida. O Senhor fazer uma transfusão. A transfusão que Ele fez no filho, na filha de Jairo. O Senhor tocou na vida da menina que estava morta e chamou ela e disse: menina, a ti te digo, levanta. Ele fez uma transfusão de vida no filho da viúva de Naim. O menino já estava dentro do caixão, já estava sendo levado para ser sepultado. E Jesus tocou e disse: mancebo, a ti te digo, levanta. E entregou o menino com vida para a mãe. Houve ali uma transfusão. O irmão de Marta e Maria estava na sepultura há 4 dias. E elas choravam, e a multidão, o povo que conhecia aquela família, chorava. Marta chegou até dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo as lágrimas, Jesus disse para ela: olha, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas ela não entendeu que se tratava de uma transfusão ali, naquele momento, imediato. Jesus olhou para o céu, levantou as mãos e disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E aí olhou para dentro do sepulcro e disse: Lázaro. Mas como se fala com morto? Jesus teve a ousadia. Ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Ele disse, para não dizer morto, a ti te digo, ele disse Lázaro, chamou o morto pelo nome. Lázaro, venha para fora. E todos ficaram olhando. E de repente, quem aparece na porta do sepulcro? Lázaro, todo envolto em pano, conforme tinha sido colocado lá no sepulcro. Isto é uma transfusão de vida. Porque ela funciona como uma transfusão que é feita no hospital.
Você já acompanhou, tem parente que faz transfusão de sangue? Pessoas que fazem hemodiálise fazem essa transfusão. Pessoas que têm outros tipos de doenças, hemorragia, fazem transfusão de sangue, recebendo mais sangue no seu corpo. Para quê? Para que ela tenha vida, para que ela não morra. Agora a pessoa já estava morta. A Bíblia está dizendo que essas 3 pessoas que eu citei já estavam mortas. Jesus simplesmente tocou e chamou para a vida novamente. Uma transfusão de vida que aconteceu ali. E o Senhor pode fazer a mesma coisa com o teu familiar que está lá no hospital ou que está em casa, em cima de uma cama. Nós vamos pedir ao Senhor, faça, Senhor, uma transfusão de vida na vida do canceroso, do aidético, do tuberculoso, daquele que teve um AVC, um aneurisma cerebral, aquele que sofreu um AVC, uma parada cardíaca, está aí entre a vida e a morte, se acidentou, está aos pedaços, ele precisa de uma transfusão de vida. Algo que traga ele de volta para a vida, mas com o seu corpo perfeito. E isto o nosso Deus pode fazer. Nisto, o nosso Deus é especialista. Então nós vamos orar neste momento. E eu tenho uma palavra maravilhosa. Não é só os versículos que eu citei, as passagens da Bíblia Sagrada que eu citei, de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. Mas eu tenho uma palavra bonita de Deus para você. Está lá em Salmos, Salmo 124. Deus é o protetor e libertador daqueles que nele confiam. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens, observe, os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós, eles vieram como águas, torrentes para nos submergir. Vieram e passaram por cima das nossas almas, como águas impetuosas, teriam acabado conosco. Mas bendito é o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou as nossas almas como pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres, nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Oh, aleluia! Você percebeu essa passagem? Se levantaram fortes inimigos contra Israel. E o salmista aqui, o próprio Davi, ele está dizendo, olha, se não fora o Senhor, lá dos altos céus, estender o seu braço forte e nos livrar, nós não estaríamos aqui com vida. Sabe quantas vezes Deus já salvou a tua família? Sabe quantas vezes Deus já te salvou? Sabe quantas vezes Deus já estendeu o seu braço lá dos céus, te livrou de um acidente, te livrou de ser assaltado, ser roubado, ser atingido por aqueles que se iraram contra você, se levantaram irados contra você e a tua casa. Quantas vezes Deus já deu o livramento e você nem percebeu? Quantas vezes Deus já te livrou de um AVC? Aquela dor no peito que você sentiu, aquela dor nas costas que parecia que estava faltando fôlego e você ia morrer. As crises de pânico que muitas pessoas têm. Quantas vezes Deus já salvou? Quantas vezes Deus já arrancou você das garras do diabo e disse não, ainda não é tempo. Ainda não é tempo, você não vai levar ele. O Senhor livrou, por um fio.
de baterem no teu carro, de você bater em alguém. Sabe quantas vezes Deus já deu livramento? Teus olhos não viram, você nem percebeu, mas é o Senhor que tem te sustentado. Olha, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivo, disse o salmista, porque sua ira se acendeu contra nós e vieram como águas torrentes. Sabe o que é a força da água? Quando estoura uma represa, tem alguém que consegue segurar maquinários, paredes de concreto, nada consegue segurar. A água e a lama vai indo e levando tudo que tem pela frente. Nós já vimos tragédias aqui no nosso Brasil dessa forma. Ninguém consegue segurar a força da água. Quando uma represa estoura, quando alguma coisa estoura, que vai toda aquela força da água, passa por cima de tudo, destrói tudo. O salmista está dizendo, olha, eles vieram como águas torrentes, como águas impetuosas, e passaram sobre nós, passaram sobre a nossa alma, mas o Senhor nos deu o livramento. O laço se quebrou e nós escapamos. Nós vamos orar agora. O Senhor vai fazer você lembrar de quantas vezes o Senhor já te livrou da morte, do perigo, do assalto, do roubo, do sequestro, do mal intencionado, do matador de sonhos, que ele entra pela porta da nossa casa e nem se apresenta. Quando você vê, ele já está ali, ó, acabando com os sonhos, pondo um contra o outro, um para cada lado. Você já viu isso? Casais que estão vivendo bem, de repente, se desentende do nada, vai um para um lado, outro para outro. Os filhos ficam no meio da briga. Uma família vem defender a outra família vem defender o outro, e aquela brigaceira, aquela inimizade, aquela contendaiada, quando não dá cadeia, quando não dá morte, quando não tem que até alguém lá fazer um boletim de ocorrência, ou até pedir proteção judiciária em favor da família. Sabe o que é isso? O matador de sonhos. Mas quem é ele, irmã Odete? É o diabo. O diabo é o matador de sonhos. É o nosso maior inimigo. Tem pessoas que acham que o maior inimigo é o câncer, que o maior inimigo é o desemprego, o maior inimigo é a miséria, é a fome, é a pobreza. Não. O maior inimigo nosso é o matador de sonhos. Porque ele vem e os nossos olhos não percebem, nós não conseguimos ver ele. Ele vive dentro de uma casa junto conosco, ele vive lá no trabalho junto conosco, ele vai para a faculdade, ele está no nosso caminho 24 horas e nós não conseguimos ver ele. Mas ele sempre está nos atingindo, causando um acidente, tirando pessoas que nós amamos de perto de nós, ceifando vidas e nos deixando sem chão, como muitos aí já estão sem o chão, perderam filhos, foram destruídos no casamento, foram destruídos profissionalmente. Alguém preparou aí uma sabotagem contra você, roubou os teus projetos, roubou o que você tinha, e o matador de sonhos está aí, rindo, aplaudindo e achando, agora acabei com ele, acabei com ela, destruí, tirei o que era mais importante, o emprego, o bom ganho, tirei o que ele mais apreciava, a noiva, a namorada, a esposa, os filhos, a família. O matador de sonhos está aí, mas nós vamos pedir ao Senhor, venha nos blindar, Senhor, venha nos blindar contra o matador de sonhos, contra o destruidor, contra os maus intencionados, contra os males que nos secam e nos rodeiam 24 horas. Ore comigo, ore com fé. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, mais uma noite, nos colocando diante da sua presença. Queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades, das nossas transgressões, porque isso, Senhor, é uma porta aberta
para a entrada do inimigo quando nós não reconhecemos as nossas falhas. Quando o ego tapa os nossos olhos e nós não percebemos, Pai, que somos pecadores. Quantas pessoas que acham, não, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom ganho, eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa reserva no banco, eu tenho milhões. Eu sou bom, eu ajudo todo mundo, mas não se reconhece. Não reconhece que apesar de tudo que ele tem, que ele possui, ele é uma pessoa falha. É um ser humano que peca, é um ser humano que tem maus pensamentos, é um ser humano que tem ganância, é um ser humano que o ego tem cegado ele. É um ser humano que às vezes é mau. Então perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós estamos nos colocando diante do Senhor, abrindo o nosso coração. Porque a oração que Jesus nos ensina, que é a oração do Pai Nosso, está dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Nós precisamos do perdão e precisamos de força para aprender também a perdoar aqueles que nos ferem, aqueles que nos machucam, aqueles que nos magoam. E isto muitas das vezes acontece dentro da nossa casa. Não conseguimos perdoar. Guardamos mágoa, guardamos rancor. Nós temos que perdoar para ser perdoado. Nós temos que receber o perdão e aprender também a perdoar. E é para isso que estamos aqui na sua presença nesta noite. Nos ajuda, Senhor. E a oração do Pai Nosso ainda nos ensina muito mais. A importância de perdoar e de sermos perdoados. E ainda nos dá a oportunidade de fazermos um pedido, que este pedido não é feito para qualquer pessoa. Só tem um que pode responder este pedido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Não existe outro. Somente o Senhor. Para não permitir que a tentação, que o mal venha nos tocar, nos atingir, nos enganar, roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa própria vida. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O salmista, aqui ele usa a expressão, o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aquele que tem toda a honra e toda a glória, todo o poder nos céus e na terra. O Senhor quebrou o laço e deu o livramento. O salmista está dizendo: olha, nós escapamos com vida, porque o laço se quebrou. E nós fomos livres, escapamos com vida da mão dos nossos inimigos. Que o Senhor também, ó Deus, possa quebrar os laços que nos rodeiam ou que vêm contra nós. Quantas pessoas que são pegas de surpresa diariamente. É a morte, é o assalto, é o roubo, é o sequestro, é o engano, é a mentira. Quantos males, Senhor, que se levantam contra nós, que vêm contra nós, contra a nossa família, contra a nossa casa quando nós estamos ausentes. Os males que vêm atacar os nossos filhos e netos quando eles estão na escola e nós não estamos por perto. Olha quantos golpistas que estão aí aplicando golpe por todos os lados. É o golpe através das mensagens, do celular, das redes sociais. Quantas pessoas que já caíram no golpe e perderam tudo? Quantas pessoas que já foram enganadas? Quantas pessoas que já fizeram um negócio que só se deram mal?
Quantas pessoas que já compraram algo, imaginando ser bom, e quando chegou, não valeu a pena o gasto que teve, o prejuízo, foi prejuízo. Que o Senhor possa nos livrar destes males, mas tem males pior do que aqueles que nos trazem prejuízo financeiro. Tem os males espirituais, que é aquele que nos atinge, trazendo doença para o corpo físico. Olha quantas pessoas, ó Deus, que daria tudo, todo o dinheiro que tem, que pagaria um alto valor para ter saúde, porque já perderam a saúde. É um problema sério no coração, é um câncer, um AVC que ele sofreu, uma parada cardíaca. Pessoas que perderam o seu rim e hoje estão aí na fila de transplante. Pessoas que não têm mais saúde no fígado, está tomado pela cirrose, está tomado pelas doenças, pelas infecções. Quantas mulheres tendo que arrancar o útero, as trompas, o ovário. Quantos homens que já estão aí, Senhor, com o nome agendado para fazer uma cirurgia da próstata. Quantas crianças, ó Deus, tratando, Senhor, porque era apenas uma anemia, veio assim, Senhor. Não foi uma coisa de uma hora para outra. A criança foi se alimentando mal, foi ficando anêmica. E quando os pais descobriram, não era mais simplesmente uma anemia. O problema começou pequenininho. E agora, hoje, Senhor, é um câncer no sangue. É um câncer que já tomou conta deste corpinho frágil. É uma criança que chora de ver os seus pais em desespero. É uma criança em tratamento, Senhor, de um câncer. Olha quantas pessoas cancerosas. Olha quantos hospitais que são especializados em câncer, em todos os tipos de câncer. Existem mais de 250 tipos de câncer. E todos esses cânceres dão no corpo de um ser humano. Quantas pessoas que já perdeu a visão, câncer no esôfago, câncer na garganta, câncer nas amígdalas, câncer nas cordas vocálicas. Quantas pessoas com câncer que perderam a sua saúde, já caiu o cabelo por causa das quimioterapia. Estão aí, Senhor, tomando os coquetéis, remédios fortes, fortíssimos. Muitos até, Senhor, estão sobre o efeito da morfina por causa da dor que sente. Câncer no sangue, câncer na pele, câncer nos membros do seu corpo que já tiveram que amputar. Câncer nos órgãos internos. Só a mão do Senhor para alcançar, ó Pai, os cancerosos, os tuberculosos, aqueles que estão aí, Senhor, tiveram meningite, ficaram com sequelas. Olha quantas pessoas com Alzheimer já perdeu, Senhor, as faculdades mentais. Vê, mas não entende nada, ouve, mas é como se nada, Senhor. Já não entende mais nada porque perdeu o mais importante que domina o corpo humano, que são os neurônios. Quantas pessoas que estão como cegas, mudas e surdas, porque perdeu-se os neurônios. As faculdades mentais já não funcionam mais, não existem mais. E elas estão aí sofrendo, dando trabalho para a família. Pessoas ainda jovens, pais, mães, vós, sogras e sogros. Olha quantas pessoas, Pai. Olha quantos, ó Deus, com doenças incuráveis. Quantas pessoas que precisam, Senhor, de uma cura, de um milagre.
E quantos que fazem parte destas famílias que estão sofrendo? E sabe que eles serão as próximas vítimas, porque tem muitas destas doenças que elas são muitas de ordem espiritual, mas outras, elas são, ó Deus, vai passando de geração em geração. O pai morreu louco, os filhos vão morrer também. O pai morreu com Alzheimer e os filhos e filhas também vão morrer. São genéticos, doenças genéticas que passam de geração em geração. E muitos estão aí, Senhor, sofrendo por causa de uma maldição hereditária. Uma maldição que está sobre a família. É um laço que precisa ser quebrado. Quantas pessoas almejando a cura para o seu corpo físico. Quantos pais almejando a cura dariam tudo, Senhor. Pagariam altos valores para ter um filho curado do câncer. Quantas mães, quantos pais, quantas famílias que daria tudo o que eles têm para ter alguém da família livre, Senhor, do câncer. Livre, Senhor, de uma doença. Que são as doenças que estão aí, Senhor, destruindo sonhos, famílias, vidas. Olha quantas pessoas que são ceifadas. Saem para trabalhar e não voltam para casa. Saem para viajar e não chegam no destino. Saem de casa para ir ali na padaria, para ir ali na farmácia, para ir buscar alguém que está aguardando lá no aeroporto, na rodoviária, ou até mesmo no ponto do ônibus, e não voltam. São vítimas de acidente, de bala perdida. É por isso que nós precisamos de livramento, Senhor. O salmista está dizendo: o povo foi pego de surpresa. Os homens se levantaram e vieram sobre eles com muita ira. Acendeu-se a ira contra eles e eles vieram para destruir, para aniquilar. Mas a mão do Senhor deu livramento para toda uma nação. Olha para nós, olha para os brasileiros, olha para o povo brasileiro, as famílias lá do Nordeste, do Leste, Oeste, do Norte, aqui do Sul do Brasil. Olha para os que vivem nos 27 estados brasileiros. Olha quantas vidas, Pai, precisando de socorro. São mais de 5.574 municípios no Brasil inteiro. Quantos bairros tem esses municípios? São mais de 218 milhões de habitantes, Senhor, espalhado por todo o território brasileiro, e todas estas vidas, sejam crianças, sejam idosos, sejam presos, sejam hospitalizados, sejam os que estão em casa, seja morador de rua, mendigo, andarilho, são vidas que precisa, Senhor, ser cuidado, precisa de um grande livramento, Pai, nesta noite, que a mão do Senhor possa alcançar, que o querido Espírito Santo possa alvorar a bandeira em nosso favor. Assim como a mão do Senhor veio dos altos céus, quebrou o laço e aquele povo escapou. Ele disse: nós escapamos com vida, a nossa alma escapou da morte. Que possamos também escapar, meu Pai, todos os dias dos males que o inimigo, Senhor, tem lançado contra nós. Sejam espirituais, sejam, ó Deus, físicos, que todo mal, ó Deus, possa ser repreendido agora em nome de Jesus Cristo.
A sua palavra diz lá em Isaías 40:29, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh, aleluia! Renova, querido Espírito Santo. Este que já perdeu a força, este que está desanimado, renova. Renova a força deste pai, desta mãe. Renova a força deste que foi sabotado. Renova a força deste que, ó Deus, os seus planos, projetos e sonhos não têm se realizado. Lá no trabalho, na família, no casamento. Projetos que ainda nem foram apresentados e já morreu, Senhor, antes de ser apresentado. Quantos que estão esquecidos, abandonados. Olha para aqueles que estão com suas vidas paralisadas. Olha aqueles que estão em desespero, desanimado. Que a mão do Senhor possa alcançar. Alcance-os nesta noite, Pai. Alcance os milhares que estão aí orando conosco, chorando aos seus pés, clamando a Deus pela sua infinita misericórdia. Olha quantas vidas atingidas pelo mal, atingido pelas obras do mal. Olha quantas vidas em luto, quantas vítimas de acidente, vítimas de violência sexual, violência doméstica. Quantas pessoas, ó Deus, com traumas. Meu Deus, tenha misericórdia. É a divisão dentro dos lares, um para um lado, outro para outro. Pais que não conversam com filhos, filhos que odeiam seus pais, filhos que querem até matar, tirar a vida do próprio pai, da própria mãe. Olha quantas pessoas que estão precisando, Senhor, ser alcançada pelas mãos divinas, que somente o Senhor é que pode alcançar e libertar. Liberta estas vidas agora. Liberta, ó Deus, quebrando os laços espirituais. Olha quantas pessoas, Pai, foram atingidas pela morte, pelo destruidor, os rituais que trouxeram cargas, que afligem vidas, os rituais realizados em oculto, que possam ser anulados agora pelo poder da sua palavra. Que as ferramentas forjadas não venham subsistir, Pai. É a sua palavra quem diz que nenhuma ferramenta forjada subsistirá. Sejam destruídas agora a inveja, a negatividade. As pessoas que estão desorientadas, as pessoas que estão em dúvida, tomadas pelo medo, pelo desânimo, pela inquietação. Que haja sossego, que haja paz. Que possam ser, ó Deus, blindadas contra o mal, contra o destruidor. Que o mal não atinja, que o destruidor não toque, que a morte não venha ceifar vidas, Pai. Quebra o laço da morte contra a nossa família. Quebra o laço, Senhor, da destruição contra a nossa casa. Quebra, Senhor, os laços que vêm através, Senhor, do mal lançado. São os rituais que são feitos em oculto, nas praias, nas matas, nas cachoeiras, nas encruzilhadas, com o nome das pessoas, com os objetos de estimação de muitas pessoas, peça de roupa que desaparece do varal, nome, documento, fotografia.
rituais que são realizados com sangue, que são feitos, Senhor, nos documentos de muitas pessoas, fazendo com que elas venham tornar-se completamente, Senhor, desorientadas, e que cai quantas pessoas que hoje já não são as mesmas pessoas, mudam totalmente, Senhor. Pessoas que perderam tudo, pessoas que mudaram completamente, e ninguém entende como que foi que aconteceu uma mudança tão grande, uma mudança que deixou pessoas da família desesperada, apavorada. Esta mudança, Senhor, mudou completamente. Pessoas hoje destruídas. Foi o mal espiritual que veio e atingiu. É o mal que os olhos físicos não conseguem ver, que age espiritualmente. Mas o salmista está dizendo: o laço se quebrou e nós escapamos com vida. A nossa alma foi livre. Fomos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. O Senhor salvou as nossas almas como o pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós ficamos livres. Que haja, Senhor, livramento. Que haja, ó Deus, livramento e segurança para os lares dos brasileiros. Quebra os laços contra o Brasil, o povo brasileiro. Quebra os laços contra o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Realiza, Pai, a sua obra. É o que nós lhe pedimos nesta noite. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quebra o laço contra as crianças. Crianças que estão aprisionadas dentro da própria casa. Crianças que sofrem abuso, violência, são violentadas dentro da própria casa. Quantas crianças que são ferramenta que os pais usam, Senhor, para ganhar dinheiro. Deus, que os laços sejam quebrados lá dentro das prisões, das cadeias, dos hospitais, das maternidades, dos prontos-socorros. Quantos laços preparados. Quantos laços, ó Deus, contra o teu povo, contra os teus filhos. Mesmo que este ouvinte, mesmo que este inscrito do canal não tenha nenhum credo religioso, que ele possa, Senhor, receber também o livramento. Quebra os laços. Quebra todo tipo de laço contra as famílias, contra nós, contra a nossa casa, contra a vida daqueles que nós amamos, contra a nossa própria vida, toda inveja, toda maldição, todas as legiões de demônios que trabalham revezando 24 horas, Senhor, para destruir a humanidade, para destruir lares e famílias. Que esses laços sejam quebrados, laços de droga, laços de tráfico, laços de morte, laços que têm trazido mudança. Quantas pessoas com transtorno mental, famílias que sofrem com alguém dentro da casa, que é narcisista, é psicopata, tem esquizofrenia, está tratando de depressão, de ansiedade, já tem crises, Pai. Quantas pessoas tendo crise epilética, quantas pessoas tendo crise de desespero pelas perdas e prejuízos que têm sofrido. Que a mão do Senhor possa alcançar a todos e que o Senhor possa fazer maravilha. É o nosso pedido e a nossa oração, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que estes minutos de oração
que nós estamos tendo na sua presença, Pai, possa chegar diante do Senhor. O Senhor possa ouvir e ainda nesta noite responder, enviando o livramento, dando ordem aos seus anjos ao respeito de cada um que ora, que pede, que clama, porque a sua palavra está nos afirmando. Bendito é o nome do Senhor, que não nos deu por presa dos nossos inimigos, mas salvou a nossa alma, como o pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós ficamos livres. O Senhor nos livrou. Livra, Senhor. Livra este que quase foi engolido pela inveja, que quase foi engolido, Senhor, pelo assalto, pelo roubo, pelo mal. O salmista, ele disse: se não fosse o Senhor que esteve conosco, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós, vieram como águas torrentes, que não pode ser contida. Somente o braço do Senhor foi que quebrou o laço e deixou que todos escapassem com vida. Que haja, Senhor, que haja oportunidade de escape para aqueles que estão em perigo, estão entre a vida e a morte, estão dentro das cadeias, dos presídios masculinos e femininos, dentro das delegacias. Aqueles que estão aí, Senhor, estão sendo escondidos. Quem sabe alguém que foi assaltado, roubado, ou até mesmo está aí debaixo de mãos de quadrilhas, bandidos pedindo, Senhor, fazendo pedido de altos valores para a família. Olha quantas pessoas passando por esses processos. Quebra o laço, dê oportunidade de escape, dê a oportunidade, Pai, para que estas pessoas possam se escapar do perigo, da morte, da decepção. Quantos sequestrados, quantos que estão aí, Senhor, em perigo, longe da sua casa, longe da sua família. Crianças, jovens, empresários, pais de famílias, comerciantes. Quantas pessoas, ó Deus, que tiveram esta decepção, estão tendo esta decepção, que a mão do Senhor, ó Deus, possa quebrar todos os tipos de laço. E o Senhor possa dar o escape para aquele que está em perigo entre a vida e a morte. Dai o livramento, nós lhe pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo, ó Pai, na promessa do Senhor, crendo que somente o Senhor é o que mais se preocupa conosco, e é o que está de prontidão. A sua palavra diz que o guarda fiel de Israel, ele não dorme, não cochila. Sua palavra diz que o Senhor guardará a nossa vida e a nossa alma, guardará a nossa entrada e a nossa saída, nos livrará de todo mal. Durante o dia não seremos tocados e nem de noite. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, diz-nos a sua palavra. Dá-nos o grande livramento, Pai. Dá-nos o grande livramento, ó Deus, nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Livra e proteja, Pai, a cada um dos seus filhos. Que a mão divina do Senhor, que está estendida e não encolhida, diz a sua palavra, possa livrar, guardar e proteger as nossas vidas,
nos livrando, Senhor, das catástrofes, dos males, dos atentados, dos subornos, de todo tipo de mal que possa se levantar contra nós, contra aqueles que nós amamos. Livra os nossos filhos, livra as nossas crianças, livra o povo brasileiro, livra os pobres. Olha para aqueles que vivem, Senhor, nas comunidades mais carentes do nosso Brasil. Aqueles que vivem lá nos ribeirinhos. Aqueles que estão aí acuados, escondidos, amedrontados, apavorados, sendo ameaçados. Aqueles que mesmo inocentes, Pai, estão atrás das grades. Mesmo inocentes têm sido ameaçados. Mesmo inocentes estão sofrendo, sendo prejudicados. Que a mão do Senhor possa alcançar. É o nosso pedido nesta noite. Esta é a nossa oração. Este é o nosso pedido. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que vidas nesta noite possam receber a blindagem espiritual para o seu corpo físico e para a sua alma. Se possível, Pai, a vacina espiritual que venha imunizar, venha nos imunizar de todos os males que nos rodeiam, das pestes, das pragas, daquilo que leva à morte. São as doenças, as viroses, as síndromes, os surtos. Imuniza, Senhor, as nossas crianças das doenças que têm afetado, Senhor, este lado infantil. Imuniza as mães gestantes, as crianças que ainda estão com o seu corpinho ainda informe. Quantas crianças que têm nascido, Senhor, fora de tempo. Crianças prematuras, que já nascem com problema, que já nascem sem saúde, que já nascem com deficiência, que já nascem doentes, com doenças. Que o Senhor possa nos imunizar, Pai, de todo este mal que está sobre a terra. E aqueles que já foram atingidos, que o Senhor possa, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos, possam, ó Deus, receber uma transfusão de vida, serem curados, serem libertos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vocês que oraram desde o começo, estão aí nos ouvindo, desde o começo até o final. Se precisar voltar, volte, ouça e ore quantas vezes for preciso. Vai ficar aqui, vai ser postado esta oração e vai ficar à disposição de todos. De todos. Você que ouvir, você pode curtir para nos ajudar no nosso trabalho. Que trabalho é esse, irmã Odete? É o trabalho de levar a bênção de Deus aos lares, para os necessitados. Então nós precisamos que alguém curta, para que o YouTube compreenda que o que nós estamos fazendo está sendo bem aceito. Senão ele não nos indica não somos indicados para ninguém. Então curta, é importante você curtir e compartilhar. Compartilhe esta oração com o maior número de pessoas que vocês puderem. Compartilhe com os parentes, com pessoas que vocês conhecem, com quem vocês trabalham, com quem vocês estudam, no meio dos parentes, da vizinhança. Compartilhe, para que vidas sejam alcançadas, seja um canal de bênção. Isto, não é só nós que temos o compromisso, que temos o dever de ser um canal de bênção. Você também pode ser, dentro da tua própria casa, seja um canal de bênção. Compartilhe esta oração com o filho, com a nora, com o marido, com a mãe, com o pai. Compartilhe com o parente. Compartilhe esta oração.
E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para não perder nenhuma das orações que são postadas aqui no canal. Todos os dias, de noite e de manhã e de noite, nós estamos aí postando 2 orações diárias para que você seja alcançado pelas bênçãos de Deus. A nossa oração não é aquela oração curtinha, onde nós fazemos a oração encostando Deus na parede, o Senhor tem que curar, o seu dever é curar. Não, nós vamos confessando os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, e vamos citando na Bíblia o que a Bíblia fala, que são as promessas do próprio Deus para nós. Nós vamos citando os versículos, por isso que elas são longas, mas não se preocupe por elas serem um pouco mais estendidas. É para que você entenda que orar é isto mesmo, é conversar com Deus, é dizer para Deus: olha, eu li na Bíblia, Senhor, a sua palavra diz lá em Isaías 59, verso 1, que a mão do Senhor não está encolhida. Se ela não está encolhida, ela está estendida. Então me alcance, me livra, me guarda, me proteja, me cura. Livra eu do mal que eu não consigo enxergar. É para nós aprendermos a orar, certo, meus amados? Já estamos aí praticamente com 1 hora de oração. Então que Deus possa te alcançar. Deus possa livrar você e toda a sua família. Tenha uma boa noite, um bom descanso, um sono reparador. É aquele sono que quando você deita sobre a bênção do Senhor, sobre a proteção do nosso Deus, você deita, dorme e descansa. Sabe que tem pessoas que deita, dorme e levanta cansada? As pessoas que já estão em exaustão, já estão estressadas, esgotadas, né? De tanto problema, tanta luta, todo dia a mesma coisa e não muda. Você precisa de Deus. Então peça para o Senhor: olha, hoje eu quero deitar e dormir, Senhor, ter aquele sono. A irmã Odete diz que quando nós estamos sob o seu cuidado, nós temos aquele sono reparador que descansa o corpo físico. Descansa a mente. Mas se desliga da internet, deita e dorme mesmo. Não se preocupa com mais nada, é Deus que vai cuidar de tudo. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então nem o mal que possa atingir alguém à noite, Deus não permite, se estiver sob o cuidado dele. Nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração, para que nas demais orações nós possamos apresentar vocês. Amanhã é sexta-feira, e sexta-feira nós estaremos a partir das 6 da manhã. Isto mesmo, nós levantamos cedo só para orar. Só para orar por você e pela sua família. Para você que sai cedo para trabalhar e a tua criança que sai cedo e ir para a escola. Nós levantamos cedo só para fazer isso, para orar por vocês. Então amanhã de manhã estaremos novamente orando por você antes de você sair de casa. Orando pela tua criança antes de ser levada para a escola. Até amanhã de manhã, então. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço da Evangelista Odete. O pastor Milton, que é o meu esposo, é o que posta os nossos vídeos aqui no canal Mulheres Intercessoras. E a minha família que está aí sempre nos apoiando. Olha, já estão ligando aí, passando mensagem, mais pedidos de oração para as próximas orações que nós iremos fazer. Então, um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe tua casa, tua família, a tua noite de descanso. Deus abençoe e até amanhã pela manhã.